Eu sou Caio Bauer e você está no canal do Brasileiro Revoltado. Brasil Journal, Poder, o Tesouraço e o Caminho da Prosperidade, por Flávio Bolsonaro. Eu quero, antes de mais nada, convocar vocês a ler esse artigo junto comigo, não com paixão, não com ideias, mas simplesmente como brasileiros olhando a realidade deste país. O Brasil continua a se apresentar como o país de um futuro que nunca chega. Há décadas fala-se em transformar a realidade do povo e enfrentar as desigualdades por meios da educação, da segurança jurídica, do livre mercado e da inclusão social. No entanto, seguimos sem um projeto coerente de longo prazo, imersos em um cenário de contas públicas que não fecham e um modelo obsoleto de gestão. Outros temas de suma relevância, como a segurança pública, tratarei em outro artigo. Até aqui a gente entende o que ele está se propondo a fazer. Essa divisão entre realidade jurídica, política, e está separando a segurança pública. Isso para mim está perfeito. Não tenho o que falar mais. Vamos prosseguir. Vamos falar da economia. Nos últimos 23 anos, o Brasil teve 17 anos de governos petistas, com agenda inconsequente de aumento descontrolado dos gastos públicos, voltada à expansão do governo, de seus privilégios e ineficiências. Isso é um retrato básico, escancarado e cruel das últimas 2 décadas do Brasil. Infelizmente, é uma realidade. Soma-se a isso o crescimento dos rombos nas estatais, a ampliação da burocracia, o aumento da insegurança jurídica e um noticiário recorrente de escândalos de corrupção. O resultado é um país que figura entre os ambientes menos competitivos e mais complexos do mundo para o investimento privado de qualidade. Aqui a gente tem que fazer um parênteses muito grande. Quando a gente fala, mas o PIB brasileiro está crescendo de forma artificial. É o governo gastando rios de dinheiro para tentar formar alguma coisa de economia. Fazer com que a economia tenha alguma caminhada. Mas a gente sabe que toda santa vez que o governo despeja dinheiro na economia, isso é um desastre assim, fora do comum. Em vez de promoverem um crescimento sustentável do PIB, optaram por ampliar a carga tributária, transferindo a quem paga imposto a conta deste descontrole. Cara, não tenho o que falar disso. Não tenho o que falar. É basicamente um retrato cruel de um Brasil gigantesco. A mais pura realidade. E dói para quem realmente produz nesse país. Como consequência direta da política fiscal frouxa, convivemos com uma das taxas de juros mais altas do mundo, cujo custo para a União ultrapassa a cifra de 1 trilhão neste exercício. Toda essa agenda vem travestida de justiça social, sem, contudo, criar condições estruturais para a construção da dignidade, a redução das desigualdades e a diminuição da dependência de parcela significativa da população das políticas assistenciais do governo. Toda vez que eu ouço esta referência de que o Estado ele tem que redistribuir a renda, meu amigo, o Estado ele consome dinheiro como um alcoólatra bebe álcool. Vocês têm que entender isso. Toda santa vez que o governo fala, eu vou arrecadar
dinheiro para redistribuir, ele está concentrando o dinheiro nele mesmo, gastando com o que não é necessário, entendeu? E parte insignificante deste dinheiro é redistribuído, o que permite com que as pessoas fiquem ali contando com dinheiro que cai a conta-gotas para elas, entendeu? Porque boa parte desse dinheiro ele vai ser gasto com coisas que o governo não tem necessidade de gastar, ou mais sendo sincero, vai gastar com os amigos do governo, né? Aquele pessoal que apoiou a candidatura deles assim, aquele cheirinho gostoso de É por isso que venho defendendo reiteradamente o tesouraço, que nada mais é do que a inversão completa dessa lógica. Uma agenda cujo objetivo final é o aumento real da renda, da geração de empregos e do avanço das condições para empreender no Brasil, viabilizados através da redução dos gastos públicos, dos impostos e da burocracia, o que permitirá a implementação de taxas de juros mais palatáveis. A melhoria da qualidade de vida da população passa necessariamente pela consolidação destes valores. Meu amigo, como não chorar olhando para o atual governo e ver que ele simplesmente trata a população como uma fazenda, onde ele vai lá e tira de tudo o que pode e o que não pode, para simplesmente dizer que vai redistribuir a renda. Penaliza-se o que produz e beneficia-se quem não faz nada. E um detalhe que essas pessoas não entendem é que tudo que elas compram está caro porque a carga tributária de impostos impostas pelo governo federal é escorchante. É basicamente uma Os princípios básicos que norteiam o caminho da prosperidade parecem óbvios e plenamente alcançáveis. Ao analisarmos o cenário brasileiro entre 2019 e 2022, as diretrizes e lições são claras. Há precedentes, fizemos história. Reduzimos impostos como IPI, combustíveis e folha de pagamento. Implementamos mecanismos de controle dos gastos públicos, mesmo em meio a uma pandemia. Cara, eu devo lembrar a todos que nós somos o único país que saiu da pandemia com crescimento de PIB. O mundo inteiro se lascando e só nós estávamos crescendo. Realizamos leilões de concessões e privatizações. Aprovamos reformas estruturais e marcos regulatórios setoriais, como o do saneamento, que viabilizou bilhões de reais em investimentos privados. E para aquele ser humano que ainda insiste em dizer que, mas é estratégico, tem que ser público, eu peço para que, se ele não nasceu na década de 80 assim como eu, entendeu? Que ele venha pesquisar que na década de 80 e década de 90 era necessário que você comprasse as ações da empresa de telefonia para você conseguir ter uma linha de telefone instalada na sua casa, entendeu? Eles só ligavam depois que você comprava. Eu me lembro que a minha avó vendeu um terreno para comprar uma linha de telefone. E tem um detalhe, na rua dela só ela tinha telefone. A casa dela parecia uma central telefônica. Todo mundo que tinha que dar recado, dava recado pelo telefone da minha avó. Tá bom? Essa é a realidade. E hoje, se você quiser, você vai numa farmácia e compra uma linha de telefone celular, né? Fixo hoje quase ninguém mais usa. Avançamos no arcabouço institucional, com destaque para a necessária independência do Banco Central, além de facilitadores ao empreendedorismo, como a Lei de Liberdade Econômica e políticas de crédito focadas no pequeno e médios empreendedores. É importante ressaltar que as reduções de impostos aplicadas aos combustíveis, à produção industrial,
a folhas de pagamento e a outras agendas de impacto tributário real, aprovadas e implantadas até 2022. Agora vocês prestem atenção, porque isso foi o que aconteceu. Foram revogadas pelo atual governo e substituídas por aumento de carga tributária, que alcançou os maiores patamares históricos. Parafraseando Lula, nunca antes na história deste país o governo cobrou tanto imposto de quem se atreve a inventar de produzir uma coisa sequer em terra tupiniquim. A ampla agenda de Estado desenvolvida no governo Bolsonaro, incluindo o enfrentamento da pandemia, só foi possível graças ao apoio maciço do Congresso, da qual eu tenho muito orgulho de fazer parte como senador pelo Rio de Janeiro. Este parlamento representa em sua maioria um Brasil empreendedor, que deseja ser livre das amarras de um Estado excessivamente interventor. E eu não consigo entender como é que o brasileiro tem aquela tara, aquele desejo por um Estado grande, gordo, inchado. Ao refletir sobre os ingredientes dessa agenda bem-sucedida, chegam à fórmula simples: um time econômico altamente técnico, com autonomia plena, aliada a uma sólida base política disposta ao diálogo necessário para o aperfeiçoamento e a aprovação das medidas indispensáveis. O tempero final é o engajamento da sociedade civil em pautas de interesse coletivo, condição essencial para alcançarmos resultados sustentáveis de médio e longo prazos, sem mais voos de galinha. Cara, isso se faz necessário até o extremo, porque o brasileiro ele só pensa no dia de hoje, ele não consegue pensar no amanhã e muito quem dirá no final do ano. O Brasil vem de sucessivos voos de galinha, medidas tomadas assim a toque de caixa para beneficiar a economia, para você fazer dinheiro para os amigos do governo e não dar resultado nenhum para o país. E isso é de uma bestialidade que chega a doer até a alma. O atual cenário geopolítico mundial representa uma oportunidade única para o Brasil receber investimentos de longo prazo. Por exemplo, em áreas como infraestrutura, portos e ferrovias, e energia, óleo, gás, eólica, solar, hidrelétrica e nuclear. Conflitos na Ásia e no Oriente Médio fizeram o Brasil ser visto, mais do que nunca, como um grande garantidor da segurança alimentar e energia barata para todo o mundo. Eu só quero fazer uma ressalva aqui, tá? Que ele deve pensar seriamente na Ucrânia, que foi um país invadido, entendeu? Que é um país que está sofrendo há 4 anos uma guerra de extermínio e anexação, e que era considerado o celeiro da Europa. Não tenha a política covarde que o seu pai teve com a Ucrânia, tá? Porque nós dependemos de fertilizante. Meu amigo, tem fertilizante no mundo inteiro. Comprar fertilizante banhado de sangue é extremamente cruel. O Brasil de 2027 só será melhor com reequilíbrio das contas públicas, combate à corrupção e resgate do ambiente saudável para a captação de investimentos, com segurança jurídica e redução de carga tributária. O Brasil terá que escolher entre 2 caminhos, e aqui eu tenho que concordar com ele: o da prosperidade ou das trevas. E eu vou fazer um adendo a essa última colocação. O caminho das trevas vai ser o mais fácil, já está pavimentado. É escuro e sombrio. O problema é que o da prosperidade é um remédio amargo, que o brasileiro, na essência, não está acostumado a provar. Eu peço a Deus que o ano que vem nós tenhamos uma política, um governo melhor do que essa
desgraça que se abateu sobre o Brasil.